Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. E também criamos esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje dedico o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em seções que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 seções ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? Hoje iremos responder as perguntas da semana. É a sessão de número 51. Perguntas interessantes, tá certo? Com uma resposta com uma linguagem simples para que todos entendam. Fique até o final do vídeo que você vai gostar dessa sessão, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. A primeira pergunta encaminhada pela Simone, tá? Ela pergunta por que a Wanda que ela comprou, né? Ela comprou uma muda, tá? Não floresce há mais de 3 anos, né? Ela tem cultivado durante 3 anos e não floresceu. Olha, talvez esse problema seja devido digamos assim, a idade dessa sua planta. Tá? Eu já vi essa espécie de orquídea, Vanda, terem a primeira floração após 8 anos, tá certo? Então, são plantas que elas demoram para, digamos assim, ter a sua maturação para que ela emita a floração, tá certo? Então, eu não sei o tamanho, né, a espécie, a variedade da Vanda, né, da orquídea Vanda que você adquiriu, tá certo? Mas esse é um problema sério com relação a essa espécie, né? Principalmente o tempo que se leva à primeira floração. Por isso que essas plantas normalmente elas têm um valor mais elevado com relação a outras espécies, tá certo? As orquídeas Phalaenopsis, elas florescem praticamente com 2 anos de cultivo, tá certo? 1 ano e meio até, né? Algumas variedades, diferente das Vandas, tá certo? Então, você talvez seja esse o problema, tá certo? Espere um pouquinho mais, né? Que você pode ter a floração dela. Após a primeira floração, aí todos os anos ela vai florescer, tá certo? A segunda pergunta, encaminhada pela Débora, ela me pergunta o que ocorreu com as samambaias dela, porque ela adubou as plantas com 4,14,8 e as plantas secaram. Infelizmente isso é comum o pessoal encaminhar esse tipo de mensagem para mim, tá certo? Esse adubo 4,14,8 que você deve ter utilizado, tá? Deve ser dessas 3 cores, o vermelho, né? Um mais para branco e outro mais para cinza negra, né? Esse adubo não foi feito para adubar vasos, tá certo? Ela é muito salina, tá certo? É um adubo praticamente utilizado para campo, tá certo? O que acontece é que esse adubo no campo,
né, a salinização ela tende a espalhar, tá certo? E no caso do vaso, a salinidade não tem como espalhar, né? Então ela fica concentrada naquele volume do vaso, tá certo? E muitas espécies, como as samambaias, avencas, né, as epífitas no geral, plantas epífitas no geral, né, não suportam e acabam morrendo, tá certo? É o que deve ter acontecido com as suas plantas, tá certo? Se você puder assistir, tá, o meu playlist, que é a seção aqui do meu canal sobre adubos, você vai entender muito bem. Eu tenho um vídeo específico que fala sobre a salinidade, tá, dos adubos, né, principalmente esses adubos que não são, digamos assim, recomendados para uso em container, vasos, potes, slabs, tudo bem? Se você puder assistir, seria muito interessante, tá certo? Talvez o que ocorreu com a sua planta foi isso aí, tá certo? Excesso da salinidade. A terceira pergunta, muito bacana, né? Encaminhado pelo Sidney Campos, tá? Ele me pergunta por que as couves, couve-manteiga, né, que ele cultiva em vasos, né, eles estão com rachadura no meio do tronco, né? Olha, o que está acontecendo com as suas plantas, né, não é tão comum, mas a gente vê muito isso principalmente nas brássicas, né, porque elas são um pouco mais exigentes no elemento chamado boro, tá certo? Que são elementos essenciais à vida dela, tá certo? E muito dessas, né, das couve ou manteiga que você tem, tá certo? Você disse aqui que já cultiva há anos, né? Tá certo? Mas eu acredito que você nunca recolocou o boro, tá certo? Nos seus vasos. Então, existem alguns adubos, né, que tem o boro, tá? Normalmente, os adubos, digamos assim, os orgânicos, os biológicos, elas são ricos em boro, né? Então, talvez você tenha que acrescentar um pouco mais desses fertilizantes que tenham boro, tá certo? E também você pode aplicar, né, produto com boro específico, tá certo? Existem adubos, né, específicos com boro, tá certo? Para que você deixe de ter esse tipo de problema. Eu irei fazer outros vídeos, né, com relação a adubos e elementos nutricionais. Mas se você puder assistir, eu já tenho vários vídeos postados aqui nesse canal, tá, falando sobre nutrientes, né, inclusive nutrientes independentes, tá certo? Se você puder assistir essa sessão, eu vou deixar aqui no izinho, se você puder clicar, seria bem interessante, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos, eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. A quarta pergunta, encaminhada pela Carla Menucci, né? Ela me pergunta o que está acontecendo com os antúrios delas. Todas as flores dos antúrios estão nascendo deformadas e elas ficam enroladas, acabam não se expandindo. Ela pergunta o que é isso, né? E como conseguir resolver essa situação, tá certo? Muito provavelmente esse problema seja causado pelo tripes, né? É um inseto, tá? Pequeno inseto, tá? Que é alongada, inclusive, uma coloração, ela muda muito de coloração, mas ela pode ser encontrado desde, né, do amarelo mais esbranquiçado até mesmo o negro, tá certo? Elas sugam as plantas, né, as folhas, as células, principalmente quando as folhas estão novas. Isso deve estar acontecendo não somente com as flores, mas também com as folhas. Você pode perceber isso, tá certo? As folhas novas e flores novos, tá certo? Se você conseguir abrir, você deve encontrar esse trips, tá certo? Então, eu já postei um vídeo sobre isso,
tá? Eu vou deixar aqui no izinho para você apertar, né, e assistir. Você pode controlar com sistema alternativos, tá certo? E na verdade, infelizmente, essas folhas e principalmente as flores, tá, já com ataque desses trips, elas não vão abrir perfeitamente, tá certo? Então são problemas, tá, que a gente tem que controlar, tá, preventivamente, tá certo? Então na verdade é isso que acontece com relação, tá, a ataques de trips, e ela raspa, tá, as células das folhas novas e também das flores novas. Então quando as flores ainda estão pequenas, eles entram, tá, raspam, e o problema não é só isso, né? Quando elas raspam, ela injeta algum tipo de toxina, tá certo? Que faz com que parte das células não consiga se desenvolver, por isso que fica deformada do jeito que você tá vendo. Eu tive grande problema com relação a trips num projeto Antúrio na Faculdade Cantareira, né, que eu conduzia, e realmente é complicado, né? Nós tínhamos uma produção e acabamos tendo basicamente uma queda na produtividade entre 2-3 meses devido ao trips, tá certo? Então tem que ser feito um controle contínuo, né, tá, preventivo, para que você não tenha esse tipo de problema, tá certo? A quinta pergunta, bem interessante também, né? O Sérgio, ele me pergunta se a alface romana é realmente amarga, né, diferentemente dos outros tipos de alface. Essa pergunta é bem bacana, tá certo? Eu fiz o meu pós-doutorado nos Estados Unidos, tá certo? E lá, pelo menos no estado da Flórida, a alface que o pessoal consome mais é a alface romana, né? Como era a alface mais ofertada, a gente começou digamos, consumir alface romana, tá? E aqui no Brasil eu vi alface romana até a década de 80, mas depois eu não vi mais, tá certo? Mas essas variedades novas de alface romana, elas não são amargas não, tá certo? Elas são como a alface normal, tá certo? Muita gente até confunde com a selga, né? Uma mini acelga, mas são alfaces, tá certo? E são variedades que nós temos aqui no Brasil e que não são mais amargas. Eu já experimentei de 2 ou 3 variedades. Existem empresas que estão trabalhando com variedades de alface romana, tá certo? Só que a gente não vê por aí, né, comumente essa alface sendo comercializada, tá certo? Eu gostei muito da alface romana, né, nos Estados Unidos. Se nós tivéssemos alface romanas daquela mesma variedade no Brasil, seria muito interessante, porque ela dura muito mais do que uma alface normal, tá? Se você conservar dentro da geladeira, tá certo? Então, pergunta bem interessante, viu? A gente tem que estar sempre de olho com, digamos assim, com as variedades, né, mais novas, né, sendo lançadas no mercado, né? Então, acredito que em pouco tempo aí esse alface romana também chegue a ter o seu espaço no mercado, porque elas, além de ser de boa durabilidade, ela tem um sabor muito interessante. É muito gostoso esse alface, tá certo? Se você não experimentou, vocês que estão assistindo aqui, não experimentou uma alface romana atualmente, deveria experimentar, porque é uma alface muito saborosa. Vocês viram, né? São 5 perguntas bem interessantes, né? Acredito que possa auxiliá-los, né, de alguma forma, tá certo? Se você teve alguma dúvida, por favor, encaminhe para a gente aqui. E envie também as suas sugestões. Isso ajuda muito o nosso canal. Como em todos os vídeos, né, eu dedico esse vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Essa entidade, esse lar comandado pela irmã Conceição, tá certo? Eles acolhem crianças em tratamento,
né, de câncer, tá certo? E não tem recursos para se manter aqui na grande cidade, aqui em Fortaleza. Então vocês podem contribuir com diversas coisas, né? Não é somente recursos financeiros, tá certo? Vocês podem ajudar com brinquedos, né? Pode ser brinquedos já usados, roupas usadas, tá certo? E diversas outros materiais. Ajude você também. E peço ajuda também para o nosso canal, tá? A sobrevivência do nosso canal depende muito de vocês, né? Clicando aqui no joinha, tá certo? Inscrevendo-se no canal, tá certo? E também compartilhando, tá certo? Isso ajuda muito o nosso canal aqui, tá certo? Espero vocês no próximo vídeo e muito obrigado!